E aí galera da Dura Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver todos os diferentes sentidos da palavrinha read, ou read, dependendo do sentido, dependendo de onde você vai estar usando-a, mas bora lá para esse vídeo agora! Mas bom, voltando aqui, né, vamos começar usando essa palavra, vendo como ela é usada como substantivo, porque ela também pode ser usada como substantivo. Você talvez conheça o verbo, mas não é só isso. Então, como substantivo, ela vai indicar algo como uma leitura. Então a gente pode dizer, por exemplo, this is an interesting read. Isso é uma leitura interessante, né? Você está mostrando um artigo de jornal, alguma coisa assim, para um amigo, você fala, this is an interesting read. Isso aqui é uma leitura interessante, né? Então, a tradução aí de leitura tem a ver com ler também, mas a gente também pode usar essa palavrinha como substantivo, também significando leitura, mas no sentido de uma opinião, mais ou menos, né? Você pode perguntar para alguém, what's your read of the political situation? Qual é a sua leitura da situação política? Qual é a sua opinião sobre a situação política? Então, dependendo aí do contexto, né? Também a gente traduz isso como leitura em português, mas pode ser uma leitura literal, né? Interesting read, uma coisa para ler, mas também pode ser uma leitura no sentido de uma opinião sobre algo. Aqui, como substantivo, sempre pronunciado como read. O segundo uso dele vai ser como adjetivo, que aí ele vai estar em uma locução, aqui junto com a palavrinha must, e aí você vai falar que algo é um must read, ou seja, que isso é uma leitura obrigatória, é algo que você tem que ler definitivamente, um livrão, um livraço, um artigão, artigo realmente fantástico. Então você pode dizer, this book is a must read. Esse livro aqui é uma leitura obrigatória. Então esse é o uso aqui do read dentro de uma locução aqui como adjetivo. E aí, finalmente, a gente vai ter essa palavra sendo usada como verbo, né? O verbo to read, que significa ler mesmo. Você talvez já conheça, mas lembre-se que ele é um verbo irregular. Lembra aquelas conjugações, as tabelinhas de verbos irregulares em inglês? Sempre tem 3 colunas, né? A primeira coluna é o verbo no infinitivo, né? To read. A segunda coluna é o verbo no simple past, o passado simples, que aí desse verbo seria read. Então, olha, você escreve exatamente da mesma maneira, a ortografia é exatamente igual, mas a pronúncia é diferente. O primeiro é to read, o segundo é read. Mais ou menos como a cor mesmo, a cor vermelho, né? Red. E a terceira coluninha seria a forma desse verbo no past participle, que seria o particípio, o nosso particípio também. E aí, aqui vai ser exatamente a mesma coisa como o simple past. Então também vai ser red. E ele é usado para formar o present perfect, o past perfect, a voz passiva, enfim, muitos usos aqui do particípio. Mas bom, vamos ver um exemplo de cada aqui para você não se perder muito. Começando com ele aqui no infinitivo, né, no presente, I want to read this book. Eu quero ler este livro. Frase básica, tranquila, sem problema. E daí a gente pode ver uma forma no simple past, passado simples, que você pode dizer I read the book in 3 days. Eu li o livro em 3 dias, né? Então, I read, não é I read. Se fosse I read, seria eu leio. Mas aqui é I read. E a escrita você vê que é exatamente igual. Então o contexto aí vai indicar se está falando sobre o presente ou se está falando sobre o simple past. E aí, finalmente, a gente pode ver um exemplo aqui usando a forma terceira coluninha ali, né, do particípio, que seria o verbo no present perfect, que você pode perguntar para alguém, have you read this book yet? Você já leu esse livro, né? Então, have you read? Novamente, a pronúncia como read. Mas por hoje é isso, galera. É um vídeo um pouco mais básico, mas que talvez tenha te ensinado algumas coisas novas e interessantes. Se você aprendeu algo novo, sempre dá aquele joinha, se inscreve no canal que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!